Meus amigos, falamos bastante de Mirassol, já deu para entender o oponente. Agora vamos falar do Cruzeiro. Os relacionados do Cruzeiro, que tem até uma novidade, uma surpresinha ali. Ryan Leles, né, Samuca? Ryan Leles está aqui. São 25 jogadores aqui na concentração. O Cruzeiro está no Height Place aqui em Rio Preto, São José do Rio Preto. Então são 25. Goleiros Cássio, Otávio e Marcelo Heráclito. Os laterais Fagner, William, Kaique e Cauã Prates. Zagueiros, aí ó, a lista. Tem o Mateuzinho aí nessa lista aí, na tela? Não, tá faltando. Então vamos refazer aí, porque o Mateuzinho tá aqui. Zagueiros Fabrício Bruno, João Marcelo, Vidalba e Bruno Alves. Laterais Kaique, Cauã Prates, William e Fagner. Volantes Gerson, Lucas Romero, Christian, Lucas Silva, Mateuzinho e Japa. Tem mais algum aí que eu esqueci no meio campo aí? Só o Pereira, que não é volante. Aí meia o Pereira. E pro ataque temos Caio Jorge, Arroio, Sinisterra, Wanderson, Kenji, Leles e Ney Servídia Real. 25. Eu falei até ontem, no nosso esquenta pro jogo, que por relacionar um jogador a mais, a gente mantém uma cautela aí se tem alguém que reclamou um pouco de incômodo, se segue, porque a maioria vai seguir tratamento, né? Os jogadores fazem aí recuperação no dia depois do jogo, no outro dia também, no dia antes de jogo, então isso faz parte de atleta de alto rendimento, né? Os jogadores gostam até de falar que é impossível você ficar sem dor ao longo da temporada. Uma dorzinha ou outra você vai acabar tendo. Então, por relacionar 25, geralmente o Cruzeiro viaja com 24 atletas, porque são 3 goleiros, e aí corta um do banco e o restante está à disposição, né? Como são 25, um de linha vai ser cortado. Aí temos que ver se algum ou outro aí está com um incômodo, ou se o Ryan Leles veio apenas por uma precaução, e aí é ele que vai ficar fora do banco logo mais diante do Mirassol, Caramujo. Boa. Inclusive, quando a gente vê nessa lista 25, o Samuca trouxe bem aí, né? Pode ser que algum jogador esteja com um desgaste maior, seja dúvida, mas tem que cortar 2. Quem que vocês pensam aí que eventualmente ficaria fora da lista de 23? Eu penso no Marcelo e no próprio Ryan, levando em conta que ninguém tá com algum problema físico. Eu acho que é um movimento natural. Talvez tenha uma disputa entre Ryan e Kenji, né? Mas como o Samuca colocou bem, chama atenção. E aí, pensando que o Ryan é um ponta, pode ser que tenha algum jogador que atue pelo lado do campo que está mais gastado. Ontem, no Esquenta para o Jogo, a gente estava até tentando fazer esse exercício, né? Pensando no Arroio, mas principalmente no Christian, porque ele fez o jogo por completo contra o Curitiba e ele é o primeiro jogador a ser sacado contra o América, né? O Arroio também acabou saindo logo no início, mas eu acho que o ponto do Christian ter jogado muito mais tempo nos 2 últimos jogos talvez pese para que ele seja o cara mais desgastado, né? De qualquer forma, a gente espera que o Cruzeiro possa jogar com força máxima. Ainda mais nesse momento que o Cruzeiro está precisando engatar vitórias, é importante contar com esses jogadores que estão, pelo menos, conseguindo fazer com que o Cruzeiro, aos poucos, tenha algum norte. Tem o Bruno Alves ali também, né? É um jogador que ainda não teve minutos, que parece estar no fim da fila. Pode ser uma opção de corte. Inclusive o Bruno foi inscrito agora, né, Samuca? Porque ele estava fora inicialmente. Isso. Zagueiro eu acho que não vai cortar, né? Pelo menos é bom ter penso dois. Que não, né? Tem o Cauã Prates que poderia ser zagueiro, mas acho que o Tite deve manter 2. Ele é bem conservador nesse sentido, né? Então aí na ponta ali, eu tô vendo até o pessoal do chat aqui dando uma debatida entre Kenji e Ryan. Se vocês tivessem que escolher um dos dois aí, não digo nem para ficar no banco, mas para entrar no jogo, pelo perfil da partida, tem algum canal mais adequado? Eu prefiro o Kaique Kenji. Acho que o Kenji começou um pouquinho melhor a temporada,
tá mais experimentado no profissional, conseguiu fazer um gol. O Ryan teve até apresentações ok, digamos assim, mas eu acho que o Kenji tá um nível acima, já foi até aproveitado dentro do próprio Campeonato Brasileiro e pode jogar mais, né? O Valor até colocou muito bem ontem que a distância dele pro Wanderson hoje não é tão grande. Parece que o Tite faz ela ser maior do que de fato deveria ser, porque em termos de desempenho o Kenji não tá devendo em relação ao Wanderson. Então nesse primeiro momento a minha opção, se comparando o Kenji com o Ryan, seria o Kaique Kenji. Eu acredito muito no Lelis, assim, é um jogador que eu acho que tem tudo pra virar no profissional, mas ele tem pouquíssimos minutos. Se o Kenji tem poucos, imagina o Lelis, né? Então fica sempre essa dúvida, mas é um jogador que eu gostaria de ver tendo minutos no profissional, preferencialmente com uma equipe titular ao redor dele, para que a gente possa ver o que de fato ele pode nos entregar. Acho que fez uma final de copinha bem abaixo, né? Sentiu os erros que cometeu ali no início do jogo e depois foi errando mais ainda, né? Porque acho que realmente sentiu muito peso, mas ainda assim é um jogador que eu acho especial, assim. Acho que pode... Vamos ver como o Cruzeiro vai lidar, né, com essa categoria de base, mas se tiver a oportunidade de fazer essa transição, e aliás, os atacantes quase não têm, né, a oportunidade de jogar no Cruzeiro da categoria de base, e não é como se a gente tivesse uma oferta gigantesca de pontas incontestáveis na nossa equipe profissional. Mas eu gostaria muito de vê-lo tendo minutos, embora eu entenda todos os argumentos do Caio que o Kenji talvez nesse momento esteja mais pronto para isso. É isso, então fica essa questão aí da dúvida no ataque, tá? Assim, a dúvida no banco, né? Porque no time titular a gente tem poucas dúvidas aí. Inclusive, Samuca, alguma novidade aí sobre escalação? A tendência é seguir o mesmo time que venceu o América? Então, em cima dessa questão aí, Caramujo, por ter relacionado um a mais e ainda não temos a informação se tem alguém sentindo algo, se não tiver, é o mesmo time, né? Agora, tem que ver. Se tiver, é um ou outro apenas, né? Não vai... muitos atletas estão com desgaste e aí vai ter que mudar bem o time. Não, só se alguém tiver mesmo com algum risco de se machucar, alguma coisa nesse sentido, para ficar fora. Como o Caio disse, né? Não sei se é um dos jogadores... porque pode, assim como pode ser essa questão de estar sentindo de titular, mas pode ser de jogador suplente também, né? E algo que eu penso que é no ataque, né? Porque se tiver, né? Que se relacionou um jogador a mais do setor. Mas vamos acompanhar. Mais tarde tem a preleção aí do técnico Tite. Todos aparentemente estavam bem ontem, né? O Cruzeiro informou, inclusive, que os jogadores treinaram nesta terça-feira, por mais que seja um treino mais leve, né? Véspera de jogo e 48 horas depois do duelo contra o América e com o gramado do Mineirão daquele jeito. Mas vamos torcer aí para que não tenha nenhuma baixa e que possa ser o Cruzeiro que venceu o América. Acho que ele não muda defesa ainda. Se tiver alguma mudança, é por ordem médica, Caramujo. É o que a gente imagina mesmo. Então, Vidalba espera um pouco mais, né? Talvez para jogar no final de semana. Kaique na lateral esquerda, Fagner na direita. A gente já debateu um pouquinho a questão do William, talvez voltar em algum jogo de menor pressão, mas assim, hoje é um jogo de brasileiro e a gente precisa pontuar, né, Rafa? Se tiver que negociar minutos de alguém, é melhor fazer no sábado, né? Eu acho que as últimas escolhas do Tite dão a entender que nesse momento o Fagner é o titular, né? Não acho que em campo está fazendo por merecer a titularidade de forma incontestável, mas o William também tem pecado bastante e a postura do William ao sair de campo ali, já falamos a exaustão sobre isso, isso pesa também para o jogador, né? Negativamente nesse momento. Então, acho que pelo conjunto da obra ele vai com o Fagner. Acho uma pena a lesão do Moraes logo agora, porque poderia ser oportunizado para a gente ver se ele conseguiria, de repente, estar à frente do Fagner, porque nesse momento Fagner não faz muita coisa em campo para justificar essa vaga. Espero que essa chave vire logo, porque na temporada passada ele assumiu a vaga de titular na lateral direita do Cruzeiro com muito mérito, assim. Fez partidas muito seguras, tomara que em breve ele... A gente não pode esquecer que teve a lesão também, né? Ficou muito tempo parado e não é um jogador, não é mais um adolescente, por assim dizer, mas
Tomara que em breve recupere o seu melhor futebol e a sua melhor condição física. Essa disputa na lateral direita já foi de bom nível, né? É o que a gente espera que possa ser em 2026, até o momento não é. Pesa muito contra o Willian, não só a questão do futebol, porque se a gente for olhar futebol, o Fagner também tá devendo. Mas o Willian tem um problema de postura que já não vem de hoje e tá mais acentuado em 2026. Depois do jogo, pelo menos seguro, que o Fagner fez contra o América, ele merece ter essa sequência, precisa ter essa sequência, até porque não tem uma outra alternativa. Agora, o Willian ser utilizado contra o RT é um bom caminho, né? Porque a gente precisa também de uma retomada do Willian. Afinal de contas, o elenco do Cruzeiro precisa ter mais de uma boa opção. E aí a forma do Willian se recuperar, a melhor forma dele se recuperar é jogando. Então eu imagino que contra o RT seja um bom jogo para ele iniciar. E aí partindo para a zaga, Emerson, antes do jogo contra o América, eu estava sendo muito favorável para que o processo em relação ao Vidalba fosse acelerado. Já sabia que não era o cenário ideal para ele jogar, mas diante das atuações terríveis do João Marcelo, imaginava que o Vidalba precisava jogar. Acabou que o João Marcelo fez um bom jogo, o melhor dele em 2026 contra o América, e eu acho que isso faz com que o Tite venha usar o Vidalba de uma maneira mais decente, digamos assim, sem tantos riscos. Porque, querendo ou não, o Vidalba tá aí no seu terceiro jogo como relacionado, né? Depois de 2 meses fora. Então você retornar com o Vidalba justamente hoje, um jogo de Campeonato Brasileiro, sendo o primeiro dele na temporada, acho que não seria legal. Então que o João Marcelo tenha a oportunidade de fazer mais uma boa partida, mas a minha ideia ainda é, pensando nos dois 100%, é o Vidalba à frente. Agora, olhando o contexto atual, o João Marcelo começar hoje é a decisão mais coerente que o Tite pode tomar. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois é, tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos!